Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo? Gente, vamos para mais um conteúdo aí do nosso segundo ano. Vamos lá para mais um conteúdo aí da matemática. Vamos trabalhar. Não vou estar me aparecendo aí para explicar o conteúdo para você, mas nós vamos aparecer aqui a mão e a explicação, tá bom? Gente, presta bastante atenção nesse conteúdo, tá ok? Nós vamos trabalhar agora com trigonometria na circunferência. Uai, professor, a gente trabalha com trigonometria nos triângulos para descobrir uma distância em linha reta. Agora nós vamos trabalhar, fazer cálculos em circunferência. Uai, descobrir uma distância percorrida em volta, sim? Sim, exatamente. E quando nós trabalhamos aqui, ó, medida de comprimento e arco, primeiro, medida de comprimento, vamos lá. Medida de comprimento é quando você sai de um ponto da origem da circunferência e percorre em volta dela. Quando você percorrer em volta dela, você está percorrendo o comprimento da circunferência, tá bom? Você sai de um ponto de origem e vai, percorreu em torno dela. Chegou aqui no ponto inicial, você deu uma volta nela. Se você der mais, se você percorrer de novo o comprimento dela, você vai dar duas voltas nela, ok? Esse aqui seria o comprimento da circunferência, tá bom? É você sair do ponto de origem, dar uma volta inteira nela e parar aqui, perfeito? Quantos quilômetros você percorreu essa circunferência? Ou quantos metros você percorreu essa circunferência? Ou quantos centímetros você percorreu essa circunferência? Vai depender da situação, tá bom? E arco, pessoal? E arco de uma circunferência? O que é você calcular o arco de uma circunferência? Bom, o arco, por exemplo, é você sair do ponto da origem da circunferência, por exemplo, você sai do ponto dela de origem e vai na circunferência, por exemplo, e para aqui, ok? Beleza? Então, se você sai do ponto da origem, que nós chamamos do ponto A, e percorre um caminho na circunferência e não percorreu toda ela, quer dizer que quando você percorre só um pedaço da circunferência e parou aqui no ponto B, você está percorrendo, pessoal, um arco da circunferência. Então, o que é um arco da circunferência? É você percorrer somente um pedaço da circunferência. E como que a gente calcula, por exemplo, a distância daqui até chegar aqui nessa circunferência? Tá bom? É isso que nós vamos aprender. Pessoal, vamos tomar cuidado que na circunferência nós temos, por exemplo, o raio dela, né? Ó, o raio dela é aquele segmento que sai do centro O aqui da circunferência, em linha reta, ela vai até na extremidade dela, perfeito? Então, lembrando que isso daqui é o raio da circunferência, que nós chamamos de R, perfeito? Então, o raio, ok? O raio da sua bicicleta não sai lá daquele eixo central e vai até no aro dela, até na extremidade, ou seja, são cheios de raios a sua roda da sua bicicleta, não é toda raiada? Então, nós temos aqui uma circunferência, a distância que vai do centro para a extremidade, nós sabemos que é raio. Lembrando, pessoal, que para a gente trabalhar com circunferência, esse raio aqui é essencial, é importante, tá bom? Beleza? E primeiramente, o que eu coloquei aqui para vocês? Olha só, ó, exemplos. Calcule o comprimento da circunferência. Letra A, quando o raio for igual a 20 metros. Então, por exemplo, você tem uma circunferência e do centro para a extremidade em linha reta tem 20 metros, ok? Imagina uma circunferência, imagina que você tem uma circunferência, perfeito? Ó, você tem uma circunferência, ok? E do centro para a extremidade é um raio de 20 metros. Eu quero saber qual é o comprimento da circunferência, ou seja, se eu pegar um móvel e partir daqui, ó, e der uma volta completa nessa minha circunferência, quantos metros eu vou percorrer nessa circunferência? Eu não sei se vocês lembram, mas para calcular o comprimento de uma circunferência, ele é dado essa fórmula aqui, ó, 2πr, ok? O C de comprimento é igual a quem? 2 vezes o π. O π ele vai valer 3,14, multiplicado por quem? Por r, pelo raio, né? Pelo raio da circunferência. Tendo isso daqui em mão, você consegue descobrir qual é o comprimento que você percorre na circunferência. Vamos calcular então aqui? Então vai ficar 2 vezes o 3,14, perfeito? Aqui, ó,
3,14 vezes o raio. O raio vale quanto? O raio, vale 20 metros, ok? Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 3,14, que vai dar 6,28. 6,28 vezes 20. Perfeito? 6,28 vezes 20. 6,28 vezes o 20 vai me dar quanto? 125,6. Olha lá. Então, vai dar 125,6 metros, ok? Então, sempre assim, tá bom? Então, quer calcular o comprimento de uma circunferência? Você vai lá e mede do centro da circunferência até chegar na extremidade. Quer calcular o comprimento aqui de uma praça, de uma cidade? Vai lá no centro dela, mede em linha reta, tá bom? Porque se você for pegar algo e for medir em circunferência, é muito complicado. Então, você só mede aqui o raio da circunferência, porque em linha reta é muito mais fácil, e joga nessa fórmula, não tem segredo. Olha lá, 125 metros, 125,6 metros é aproximadamente o quê? O comprimento de um quarteirão, tá bom? Agora, quando o raio for igual a 30 metros, mesma coisa, vamos lá, ó. Você tem uma circunferência, ok? E quando o raio dela for 30 metros, vamos jogar na fórmula, simples. O comprimento é 2 vezes o π multiplicado pelo raio. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o 3,14 multiplicado pelo raio, que é 30. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 30. Então, vamos aqui, 6,28 vezes 30. 188,4 metros. Então, essa circunferência tem 188,4 metros, ok? Isso daqui é para você lembrar, né? Tá bom? Como que se calcula o comprimento de uma circunferência. Então, aqui nós estamos dando uma volta, tá? Ó, ele pediu para calcular, calcule o comprimento da circunferência, ok? Ele não pediu para calcular o arco de uma circunferência, ainda não. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Quer ver só? Aqui, pessoal, ó. Aqui é que está o comprimento de um arco de uma circunferência, ok? Então, vamos aqui, ó, comprimento de um arco de uma circunferência. Nós sabemos aqui, ó, calcule o comprimento do arco AB. Pessoal, quando você encontrar aqui, ó, duas letras maiúsculas, tá? E que esse arco aqui, ó, isso provavelmente está trabalhando em circunferência, tá? Porque muitas vezes ele vem o A assim, né? E o B e uma reta em cima. Isso daqui significa reta, é um segmento, é uma distância em linha reta, tá bom? Mas quando ele vir, né, o AB, né, e vir esse arco, provavelmente ele quer calcular um movimento que o móvel fez em curva, tá bom? Em curva, ou seja, ele está fazendo ele tá percorrendo numa circunferência, tá ok? Então são símbolos, né, que a gente explica para vocês tentar entender aí nos futuros vestibulares da vida de vocês, tá bom? Então, ó, calcule o comprimento do arco AB indicado na circunferência. Pessoal, temos que tomar cuidado que o arco que está indicado na circunferência é esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, ele é 60 graus. Se aqui é 60 graus, então daqui até chegar aqui, pessoal, também tem 60 graus, tá bom? 60 graus mais 60 graus e vem vindo. Lembrando que uma circunferência, ela tem uma volta completa em graus, tá? Em graus ela tem 360 graus. Não esquece disso. Uma circunferência, ela tem 360 graus, tá bom? Ela é dividida em 360 partes iguais e cada parte dessa é chamada de grau, tá bom? Então, são 360 graus uma circunferência. Isso independente da circunferência, tá? Uma circunferência pequena, se você for dividir ela em 360 partes iguais, ela tem 360 graus. Se você dividir uma circunferência grandona em 360 partes iguais, ela continua tendo 360 graus, beleza? Então, o arco indicado na figura é esse arco aqui. Por quê, professor? Porque não é esse arco que vai de A e dá essa voltona aqui, ó, vem por aqui e chega até aqui. Não, porque o arco que está indicado na figura é esse arco aqui. Então, esse arco aqui está de frente para esse arco menor aqui, ó. Não esse arco grandão aqui. Então, a gente tem que especificar para você. Se eu quero que você calcule o arco menor,
que é de AB, que seria esse arco aqui, ok? Ou se você quer calcular o arco maior da circunferência, então seria isso aqui, ó, todo esse comprimento aqui, tá bom? Ó, tudo isso daqui, tá ok? Mas como ele quer que a gente trabalhe o arco indicado na circunferência, então eu quero saber qual é a distância que sai do ponto A, ó, sai do ponto A e chega até no ponto B. Um móvel sai do ponto A, chegou no ponto B, essa curva que ele fez, ele percorreu 60 graus, mas eu quero saber, calcule o comprimento desse arco. Quantos centímetros tem esse arco aqui? Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro passo, o que você tem que fazer? Calcular o comprimento dela normal. Vamos supor que esse veículo aqui, ele vai percorrer o comprimento normal, tá bom? Vamos supor isso daí. Então, vamos primeiro passo, jogar lá na fórmula, ó, 2πr, ok? E vamos jogar aqui, ó, 2 vezes o 3,14 vezes 40, né? Vamos lá. Então, o comprimento dessa circunferência é 6,28 vezes 40. Então, 6,28 vezes 40. 251,2. Então, vamos pensar assim, ó. Presta atenção aqui, ó. Se um móvel, qualquer objeto, saiu do ponto de origem dos arcos, tá bom? E percorrer a circunferência inteira, ele vai percorrer 251,2 centímetros. Mas foi isso que o exercício pediu? Não. Ele pediu o comprimento somente do arco que está indicado aqui na circunferência. E como que nós vamos chegar nessa conclusão? Fazendo isso daqui, quer ver só? Presta atenção. Você sabe que se o móvel tivesse percorrido os 251,2 centímetros, ele tinha percorrido quantos graus, pessoal? Ó, a volta inteira aqui, ó, ele tinha percorrido quantos graus? Ó, ele tinha percorrido 360 graus, não é verdade? Concorda com o professor? Se ele percorrer 251,2 centímetros na circunferência, ele vai percorrer 360 graus, porque é uma volta inteira na circunferência. Mas eu quero saber quantos centímetros que equivale somente o arco de 60 graus. Ah lá, pronto, não tem segredo. A gente faz uma regrinha de 3, multiplica cruzado aqui, ó. X vezes 360 fica 360x, ok? 251,2 vezes 60 agora, ó. 251,2 vezes 60 dá, cadê? Dá 15.072. Então isso daqui dá 15.072. Então isso aqui é uma equação, então vai ficar 15.072 dividido pelo 360. Então x vai me dar 15.000 dividido por 360. Isso vai me dar 41,86. Então, vai dar 41,86 centímetros. Ok? Então, se ele percorrer toda ela, ele percorre 251,2 centímetros, que seria os 360 graus. Agora, se ele percorrer somente os 60 graus, o que acontece? Então, ele só vai percorrer aproximadamente, né, 41,86 centímetros. Beleza? Muito fácil. A resposta é essa daqui, tá? Que foi isso que ele pediu. Precisamos fazer esse cálculo? Precisamos, por quê? Para a gente trabalhar uma regrinha de 3, né? Ó, lembra das regrinhas de 3, Tales de Mileto? Ok? Vamos lá? Olha aqui, ó. Vamos calcular o comprimento do arco dessa circunferência indicada na figura. E o comprimento desse arco indicado na figura é isso aqui, ó. Ele percorreu nesse sentido aqui, ó. Saiu de A e foi indo, né, ó, e parou em B. Ou seja, tudo bem, não tem problema. O que a gente faz? Vamos calcular o comprimento da circunferência. É como se ele fosse percorrer o comprimento inteiro, né? Vamos lá, ó. O comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o 3,14 multiplicado pelo raio. O raio dessa circunferência aqui, ó lá, ó, é 50 centímetros, ok? Então, o comprimento vai ser o 6,28 multiplicado por 50. 6,28 multiplicado por 50. Isso me dá quanto? 314 centímetros. 314 centímetros. Então, vamos lá. Se ele tivesse percorrido a volta inteira na circunferência,
ele ia percorrer 314 centímetros. Então, vamos fazer a regra de 3. 314 centímetros equivale a uma volta de 360 graus. Mas eu quero saber quantos centímetros que equivale somente o arco nessa circunferência de 150 graus. Muito fácil fazer isso, não é não? Isso é podre, hein? Isso é carniça pura. 360 vezes x fica 360x. 314 vezes 50... Opa, perdão, 150 vezes 150 vai ficar 47.100. 47.100. E vamos passar dividindo aqui, ok? 47.100 dividido por 360, né? Por 360. E a gente divide, nós vamos encontrar 130,83. Olha lá, vírgula, observa, ó. A vírgula ali, ó, sempre vai dar uns números loucos. Então a gente sempre está usando o que ali? Eu estou usando duas casas depois do ponto que aparece na calculadora, ó lá. 130,83. Então é 130, né? 130,83 centímetros, ok? Perfeito? Tranquilo? Então tá aí, ó. Então quer dizer que o arco de 150 graus equivale a, nessa circunferência, com esse raio, é claro, né, pessoal? Porque pode ser que o raio da circunferência é 100 metros. Se for 100 metros aqui, mesmo que ele percorra 150 graus, provavelmente isso aqui vai dobrar, né? Com certeza, né? Porque o raio dobrou, ok? Então o comprimento provavelmente ele vai dobrar aqui, tá ok? Beleza? Muito fácil. Vamos continuar aqui, pessoal. Tranquilo, não tem segredo. Agora é o seguinte, o que eu quero passar para vocês? Agora eu quero passar para vocês a seguinte situação. Graus e radiano, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó. Nós sabemos que uma circunferência, ela tem 360 graus, ok? Perfeito? Ela tem 360 graus, tá bom? Não tem segredo, tá ok? Isso aí vocês sabem, a gente sempre frisou isso e a vida inteira, desde o ensino fundamental de vocês sabem que uma circunferência ela tem 360 graus, ok? Bom, tudo bem. Nós temos numa circunferência o raio de uma circunferência. Perfeito? Caso você dê uma volta inteira nessa circunferência, você vai dar 360 graus. Porém, essa volta inteira na circunferência, ela pode ser dada não em graus, e sim em radianos, tá bom? E quanto que equivale uma circunferência? Olha só que interessante. Quantos que equivale uma circunferência em radianos? Deixa eu falar aqui para você. Você sabia que se você pegar o raio de qualquer circunferência, esse segmento reto aqui, ó, aí você pega ele, olha só, você pega ele e coloca aqui, ó, aqui, tá bom? E vai colocando um do lado do outro, ó, você vai colocando um do lado do outro, perfeito? Então você pega isso daqui, que é o raio da circunferência, pode ser qualquer circunferência, tá? Em qualquer circunferência. Aqui tem 200 metros. Se você tem uma circunferência de 200 metros de raio, essa circunferência é enorme, tá bom? A área que ela vai ocupar aqui internamente é enorme, tá bom? Se você pegar esse raio dela e começar a colocar aqui, ó, por exemplo, ó, coloca um pedaço aqui dela aqui, ó, tá bom? Ó, esse pedaço aqui, coloque